Muitas vezes, costumamos ouvir de pessoas que moram em locais ribeirinhos ou próximos ao mar, histórias que remetem a seres mitológicos. Existem relatos de pessoas que dizem ver certas criaturas que não são bem humanas. Podemos pensar que algo diferente deve existir, pois várias pessoas em locais diferentes relatam avistamentos de algumas criaturas chamadas de diversos nomes: sereias, mãe d'água, caboclo d'água, tritões, enfim. Algo sobrenatural deve haver em nossas águas. Vamos narrar aqui um desses avistamentos. Quem nos conta essa história é um inscrito chamado Arlisson. Olá, meu nome é Arlisson. Nasci na cidade de Salvador e moro atualmente em Porto Seguro, na Bahia. Sou pescador, tenho 34 anos e pesco desde os 13 anos de idade. Minha família sempre foi rodeada pelo sobrenatural. Vários familiares já tiveram experiências um tanto que peculiares, outras que são de arrepiar. Então, de certa forma, ouso dizer que já tenho certa familiaridade com o assunto. Certa vez, quando cheguei do trabalho, parei e pensei um pouco a respeito de algo que presenciei em alto mar. Algo que me deixou curioso e, ao mesmo tempo, amedrontado. De início, estava em negação. Me custou acreditar, pois, quando vemos algo desconhecido, nosso primeiro instinto é o de negar. Mas, depois, cheguei à conclusão que aquilo poderia ser real, sim. Afinal de contas, não fui o único a ver. Então, foi assim. Naquele dia, saí para pescar como de costume. Saímos por volta das 5 horas da manhã. Tudo ocorreu normalmente. Realizamos nossas atividades como de costume, tudo normal. Por volta do meio-dia, eu avistei aquela coisa, lá em cima, de onde estava o barco. Mas só que como a gente costuma ver tartarugas ali na área, subindo e descendo, para mim era apenas mais uma tartaruga. Mas depois eu pensei, não tinha como ser uma tartaruga, pois quando elas veem o barco, elas mergulham e somem. E aquela coisa, ela ficou ali parada, olhando para o barco. Eu achei muito estranho aquele ser. Pela claridade da água, eu via que havia sombra de algo maior e tinha sombra por baixo da água. Eu vi aquilo e fiquei assustado. Mas eu resolvi não falar nada, porque o pessoal não iria acreditar. Dos 6 tripulantes do barco, só tinha um que poderia acreditar se eu contasse. Era o meu pai, pois ele mesmo já presenciou muita coisa estranha na vida. Os outros poderiam me chamar de louco. Então, fiquei calado
Eu tinha visto cedo aquilo, por volta de meio-dia, né? E nós estávamos ancorados. A gente trabalha assim. A gente joga a âncora num lugar mais raso e vamos deixando o barco descer. E a corda vai esticando até o local mais fundo. O local que a gente estava dava em torno de uns 120 a 128 metros de profundidade, à beira do barranco. E para trás era mais profundo ainda. Então, quando foi mais tarde, lá por volta de umas 5 horas da tarde, mais ou menos, a água costuma mudar a cor dela nesse horário. O sol vai se pondo e nesse horário a água costuma ficar prateada, um cinza prateado. E nesse horário, a coisa subiu novamente e eu a vi. Só que dessa vez, 4 das 6 pessoas que estavam no barco também viram. De início, ficou todo mundo espantado, achando também que poderia ser uma tartaruga, como eu havia pensado inicialmente. Só que eu nunca vi uma tartaruga com uma atitude daquelas. A criatura emergiu na água e olhava, e ia para frente, olhando fixamente para um ponto. Essa criatura fazia isso. Depois, ela desceu. Do jeito que a coisa desceu, deu para ver a ponta do rabo. E não era aquele rabo aberto, bonito, que mostram nos filmes. Era como se fosse uma barbatana grande. E aí bateu lá na água e desceu. Aí, um olhou para o outro, espantado. E aí a gente ficou se perguntando o que era aquilo. E isso assustou todo mundo aquela noite. Mas, volto a dizer, não era bonito como mostram nos filmes. Era assim, os filmes mostram uma bela mulher de cabelos longos. Não era nada parecido com isso. Era uma criatura com a face humanoide. Não tinha nariz. Pelo menos eu não vi. A boca era pequena, mas com presas salientes apontando. Os olhos, quando vi mais cedo, parecia um azul bem forte, mas já à tarde parecia preto, talvez devido à luminosidade. A cabeça não tinha cabelo, e no rosto tinha 2 sobrancelhas, e essas sobrancelhas parecia que contornava o rosto dela. Não olhei o corpo, só vi até a altura do queixo. E como falei, tinha uns olhos grandes e escuros, a cabeça arredondada, a boca pequena e com presas aparentes, e tinha também um respirador como de um golfinho no alto da cabeça. A pele era como um cinza metálico, não sei se pela cor dele mesmo, da criatura, ou se pelo reflexo do mar. E, dos 6 tripulantes do barco, 4 viram aquela criatura. Eu não estava maluco. Depois, parei e pensei. Aquela coisa, ela estava nos observando desde cedo. Eu vi primeiro, só que não comentei nada, esperando que mais alguém visse. Depois de pensar sobre o assunto, eu sei o que eu vi naquele dia. E o que eu vi foi uma sereia, ou um tritão, não sei. Mas foi uma dessas criaturas lendárias que habitam o nosso mar.